a tia manda em forma de mol, de mol, aí vai. Como é que se chama? De drive, viu? Certo, vou ver se. Pronto, então, toda dispersão é uma mistura. Um exemplo de dispersão: água mais sal, certo? Então, água mais sal é uma dispersão onde o dispersante é a água e o disperso é o sal. Vocês estudaram soluto e solvente, né? Agora vamos mudar um pouquinho os nomes. Ó, o dispersante é a água que funciona como solvente, ó, o dispersante funciona como solvente, e o disperso é o sal que funciona como o soluto, certo? Aqui é um exemplo de dispersão de uma mistura homogênea, água e sal. Vocês lembram que toda mistura homogênea ela é formada de uma única fase, né? A gente não consegue distinguir as partículas de todas as substâncias que estão na mistura. Outro exemplo de dispersão aqui, água mais areia, onde o dispersante é a água, o solvente, e o disperso é a areia, o soluto. Nesse caso aqui, ó, eu consigo ver, na mistura, eu consigo ver as partículas de areia. Então, nesse caso aqui, água mais areia é uma mistura heterogênea. Na mistura heterogênea, tem mais de uma fase. Então, não esqueça, toda mistura é chamada de dispersão. O que é uma dispersão? É toda mistura. Na dispersão, a gente tem um dispergente, né? Ó, o dispersante ou dispergente, e o disperso. O dispersante funciona como o solvente e o disperso funciona como o soluto. Então, uma maneira de classificá-las é por meio do tamanho das partículas, certo? Das partículas dispersas, ou seja, do soluto. Então, eu disse a vocês que na mistura água e areia, eu consigo ver areia por conta do tamanho das partículas. Só que na mistura água e sal, eu não consigo ver as partículas da água. Por isso que é uma mistura homogênea. Então, aqui, as soluções, as partículas são bem pequenas, certo? Por isso que eu não consigo ver. Nas dispersões coloidal, as partículas já são um pouquinho maiores, mas eu também não consigo ver a olho nu. É tanto que eu confundo, às vezes, essa dispersão coloidal com uma mistura homogênea. Por exemplo, o sangue. A gente acha que o sangue é uma mistura homogênea, mas não é. É uma mistura heterogênea. Eu não consigo identificar a olho nu, porque as partículas são muito pequenas. Eu só consigo ver com o auxílio de um microscópio, né? O leite também é uma mistura heterogênea. Exemplo, é a dispersão coloidal, o creme dental, a gelatina, são exemplos de dispersão coloidal. E as suspensões? As suspensões, gente, as partículas já são maiores, então eu consigo observar a olho nu. Por exemplo, quando eu misturo água e areia, eu consigo ver as partículas da areia. Tanto a dispersão coloidal como as suspensões são misturas heterogêneas. E qual é a diferença delas? É o tamanho das partículas. Na dispersão coloidal, eu não consigo ver as partículas a olho nu, só consigo ver com auxílio de microscópio. E nas suspensões, eu consigo ver as partículas a olho nu. Então, as soluções são misturas homogêneas, dispersão coloidal e suspensões são misturas heterogêneas. Alguma dúvida, vão parando, viu? Me digam. Então, aqui exemplo, ó. Aqui um exemplo de suspensão, água e areia, onde eu consigo ver as partículas de areia, ó. Então, eu consigo diferenciar que tem duas fases, que é a fase líquida e a fase sólida. Então, aqui é uma mistura bifásica, uma mistura heterogênea. Um exemplo aqui de suspensão colóide é a gelatina, ó. Eu não consigo ver as partículas. Então, se eu fosse classificar, eu diria que é uma mistura homogênea, mas está incorreto. Colóide é uma mistura heterogênea, só que suas partículas são muito pequenas e a gente só consegue ver com auxílio de microscópio. E um exemplo de solução. Como a gente vai saber que não é heterogênea? Que não é heterogênea? Sim, é coloidal. É colóide. Geralmente colóide é uma coisa mais assim gelatinosa,
certo? Por exemplo, o creme dental é uma coisa pastosa. O creme dental, a gelatina, a maionese, a espuma, são mais essas coisas assim, aquela coisa mais gelatinosa. Já a solução é mais simples para a gente identificar, porque como a gente estuda muito essa parte de mistura homogênea, fica até mais simples. As soluções são misturas homogêneas, um exemplo, água e sal, água e açúcar, onde as partículas são menores do que nas suspensões na suspensão colóide e na suspensão. Então, na solução, nem com auxílio de microscópio a gente consegue ver as partículas, ok? Então, exemplos de colóide é mais isso, é creme dental, é maionese, é gelatina, espuma de sabão, viu? São exemplos de colóide. Então, as soluções, elas podem ser classificadas também como sólidas, líquidas e gasosas. Exemplo de soluções sólidas são as ligas metálicas, como o bronze, que é uma mistura de cobre e estânio, o ouro, que pode ser uma mistura de prata, ouro e cobre, ou então cobre e zinco. Aliás, o latão, cobre e zinco. Já as soluções líquidas, né? Água e açúcar, oxigênio dissolvido na água, né? Álcool dissolvido na água, acetona e vários. E as soluções gasosas, o exemplo é o ar, né? Então, o ar, ele é formado de gases e soluções gasosas. Então, o ar, a mistura gasosa sempre vai ser uma mistura homogênea. Por isso que a gente chama de soluções também. Os componentes de uma solução. Então, gente, numa solução sempre vai ter o soluto e o solvente. Onde o soluto é a substância que vai ser dissolvida e o solvente é a substância que dissolve. Então, no exemplo de água e açúcar, água e sal, o solvente é a água é considerada um solvente universal, certo? Então, aqui, ó, para preparar uma solução, eu tenho que ter um solvente e tenho que ter um soluto. Então, a junção do soluto com o solvente forma uma solução. Aqui mais exemplo, né? A mistura aqui, água e sal, o soluto é o sal e o solvente é a água. Então, eu juntei eles dois, formou uma solução, que é uma mistura homogênea, unifásica, só tem uma fase. Já aqui, ó, nessa solução, eu peguei o ácido acético mais a água e formei o vinagre. Então, como os dois são líquidos aqui, fica mais difícil da gente saber quem é o soluto e quem é o solvente. Porém, eu tenho água aqui, eu sei que a água ela é o solvente universal. Então, sempre que eu tiver uma mistura com água, a água vai ser o solvente. Então, quando eu misturo o ácido acético com a água, formou a solução vinagre. Então, não esqueça, uma solução é formada por um soluto e por um solvente. Essa parte aí que eu falei, vocês já estudaram, é bem mais simples, certo? Agora, uma coisa desconhecida de vocês é mais essa parte aqui, ó, a solubilidade. Então, nós vamos estudar, gente, o coeficiente de solubilidade. E o que é isso, o coeficiente de solubilidade? É a quantidade máxima que pode ser dissolvida de soluto. Eu pergunto para vocês, água e sal sempre vai ser uma mistura homogênea? Sempre? Aí você pode dizer, não. Por quê? Porque vai depender da quantidade de sal que você vai colocar na água. Então, dependendo da quantidade de sal e dependendo da quantidade de água, a água não vai conseguir dissolver todo o sal. Então, isso é o coeficiente de solubilidade. É a quantidade máxima que pode ser dissolvida de soluto, numa dada quantidade. Então, para a gente preparar uma solução, a gente tem uma quantidade máxima de soluto que pode ser dissolvido. Por exemplo, eu coloquei aqui o exemplo do coeficiente do sal, que é o NaCl. Então, o coeficiente de solubilidade do sal é o quê? 36 gramas de sal para 100 gramas de água
numa temperatura de 20 graus. O que isso quer dizer? Quer dizer que o máximo que 100 gramas de água pode dissolver de sal nessa temperatura aqui é 36 gramas. Aí você vai dizer, gente, mas água está relacionando massa, grama, não é ml? Sim. 100 gramas é a mesma, eu posso relacionar 100 gramas com 100 ml. Então, na química aparece isso, viu, gente? Cuidado aí no Enem. Quando vier falando em 100 gramas de água, 500 gramas de água, você pode relacionar com ml. Se for 100 quilogramas, você relaciona com litro, tá bom? Então, no Enem gosta de aparecer isso. Então, vamos lá. Se o coeficiente de solubilidade do sal é 36 gramas em 100 gramas de água a 20 graus, se eu colocasse aqui 38 gramas de sal nessa mesma quantidade de água e nessa mesma temperatura, vocês acham que todo o sal seria dissolvido? Não. Sim ou não? Não. Então, por quê? Porque eu ia aumentar a quantidade de soluto, né, que essa água poderia dissolver. Então, não ia dissolver todo o sal, eu ia ficar com um pouco de sal no fundo do recipiente, que eu chamo de precipitado, ou corpo de fundo. Certo? Vamos aqui para os exemplos, ó. Então, eu peguei aqui, ó, eu peguei só 30 gramas de sal. 30 gramas de sal, certo? Com 100 gramas de água e a temperatura 20 graus Celsius. Ó. Então, peguei um copo, coloquei 30 gramas de sal em 100 gramas de água e na temperatura ambiente, que é 20 graus Celsius. O que está dizendo? Ó, essa quantidade de sal aqui está abaixo do que 100 gramas de água consegue dissolver. Então, quando o valor do soluto está abaixo do coeficiente de solubilidade, ó, no exemplo aqui do sal, que nós estamos trabalhando, eu digo que a solução ela é o quê? Insaturada. Então, o que é uma solução insaturada? Quando o soluto, a quantidade de soluto, né, for inferior, estiver abaixo, né, do coeficiente de solubilidade. Aí eu digo que é uma solução insaturada. Eu fiz um café e ele ficou muito amargo. Então, é uma solução insaturada. Eu botei pouco açúcar, né? Eu fiz um suco e ele ficou fraco. Eu botei pouco pó do suco e ele ficou insaturado, ficou fraco. Então, a quantidade de água que eu usei para fazer o suco foi mais do que a quantidade de soluto que eu usei que ela poderia dissolver. Então, a solução insaturada, solução que contém uma quantidade de soluto inferior à solubilidade a uma dada temperatura. Então, tem que estar relacionada à temperatura também. Pronto. Nós estamos estudando esse exemplo aqui, ó. 36 gramas de sal por 100 gramas de água a 20 graus Celsius, na temperatura ambiente. Eu peguei e coloquei 36 gramas de sal, né, no copo agora, 100 gramas de água e a temperatura ambiente. Eu posso dizer que a água aqui vai conseguir dissolver todo o sal? Vai sim, né, gente? Porque, ó, se vocês olharem, o coeficiente de solubilidade do sal é esse, para 100 gramas de água. Então, nesse caso aqui, ó, 36 gramas de sal é o limite. É o limite que 100 gramas de água consegue dissolver na temperatura de 20 graus Celsius. Então, quando na solução tiver aqui o soluto no limite, eu digo que a solução ela é saturada. Quando a quantidade de soluto for igual ao coeficiente de solubilidade, eu digo que a solução ela é saturada. Então, aqui é o limite que essa água aqui, 100 gramas de água, nessa temperatura, consegue dissolver. Então, solução saturada é uma solução que contém uma quantidade de soluto igual à solubilidade, a uma dada temperatura. Aqui abaixa um pouquinho. Outro exemplo aqui, ó. Então, agora eu coloquei o quê? 40 gramas de sal.
em 100 gramas de água e a 20 graus Celsius. Nesse caso aqui, ó, como o coeficiente é só 36 gramas de sal, então 100 gramas de água a 20 graus Celsius só consegue dissolver 36 gramas de sal, e aqui eu coloquei soluto a mais, o que vai acontecer? Uma parte desse soluto, ó, vai ficar sem ser dissolvido, vai ficar no fundo do recipiente. Então, de que essa solução aqui, eu posso chamar que ela é saturada com corpo de fundo, ou então precipitado, certo? Então, quando é que a solução é um precipitado ou saturado com corpo de fundo? É a parte em que o soluto ela não vai ser dissolvida, certo? Ela ficou no fundo do recipiente. Por quê? Porque a quantidade de soluto que eu coloquei foi maior do que o solvente poderia dissolver. E quanto ficou de precipitado aqui, ó? Se 100 gramas de água só podia dissolver 36 gramas e eu coloquei 40 gramas de sal, então ficou 4 gramas de precipitado, ou seja, aqui ficou 4 gramas sem ser dissolvido. Viu? Qualquer coisa vão perguntando. E aí tem um exemplo que é menos trabalhado, mas eu trouxe para vocês verem, tá bom? Então, aqui eu já botei aqui o cloreto de potássio, que é outro sal, outro exemplo daqui. Eu estou dizendo que o coeficiente do cloreto de potássio a 20 graus Celsius, ó, é 34 gramas de cloreto de potássio para 100 gramas de água. Se for a 40 graus Celsius, o coeficiente vai ser 40 gramas de cloreto de potássio para 100 gramas de água. Vocês perceberam aqui que o aumento da temperatura aumenta o coeficiente de solubilidade? Ó, a 20 gramas, aliás, a 20 graus Celsius é 30 gramas de soluto. A 40 graus Celsius eu consigo aqui 40 gramas de soluto, certo? Então, se a temperatura vai aumentando, o coeficiente de solubilidade vai aumentando. Então, eu botei aqui. O que significa esse triângulozinho aqui, ó? Significa que essa reação aqui, para acontecer, teve que ser aquecida, certo? Lembra que esse tracinho aqui chama-se pirólise. Pirólise quer dizer o quê? Que tem esse triângulozinho. Que a solução, que a mistura, que minha reação, ela teve que ser o quê? Aquecida. Então, aqui, ó, um exemplo. 38 gramas de KCl, eu coloquei 38 gramas de KCl, de cloreto, em 100 gramas de água a uma temperatura de 20 graus Celsius. Nesse caso aqui, ó, como a quantidade de soluto foi mais do que o solvente poderia ser dissolvido, ficou o quê? Ficou um pouco de soluto sem ser dissolvido. Nesse caso aqui, ficou 4 gramas de soluto, né? Sem ser dissolvido. Então, eu chamo essa substância aqui, essa solução, de saturada com corpo de fundo, ou então precipitado, certo? Peguei essa solução aqui, ó, e aqueci ela, certo? Ó. Então, quando eu aqueci ela, as mesmas 38 gramas, viu? Então, essa solução era 38 gramas. Peguei e aqueci ela. Aqueci a 40 graus Celsius. Nesse caso aqui, eu digo que essa solução está insaturada. Por quê? Porque a quantidade de soluto que poderia ser dissolvido nessa temperatura de 40 graus Celsius era o quê? 40 gramas de soluto. Então, quando a quantidade de soluto é inferior à quantidade que o solvente pode dissolver, eu digo que a solução é insaturada, certo? Aí, gente, eu peguei e apaguei o fogo, né? Apaguei o fogo e deixei lá a solução esfriando, certo? Então, aqui o triângulozinho de cabeça para baixo está dizendo que o quê? Que está acontecendo o que aqui, ó? Está sendo resfriada essa solução sem agitação. Só apaguei o fogo e deixei lá, certo? Então, esses 38 gramas aqui, ó,
Eu deixei esfriando e a temperatura chegou a 20 graus Celsius, né? Voltou aqui, ó, a 20 graus Celsius. Quando ela esfriou todinha, eu percebi que não tinha corpo de fundo, que o solvente conseguiu dissolver todo o sal que tinha aqui, apesar de a temperatura estar só a 20 graus Celsius, que é a temperatura ambiente. Mas, como eu tinha aquecido antes e ela tinha se dissolvido todinha, aqui quando eu apaguei o fogo e ela esfriou, continuou dissolvido, sem corpo de fundo. Nesse caso aqui, ó, que aconteceu aqui, quando eu esfriei a solução sem agitação, eu digo que a solução ela é super saturada, certo? Nessa parte aqui de super saturada, ela aparece menos, mas se aparecer, certo? Vocês já estarem ligados. Ok, gente? Dúvidas? Perguntas? Não. Não? Posso continuar? Cadernos na mão e lápis para a gente praticar? Ou não? Vamos lá, ó. Sim. Então, hora de praticar. Agora é com vocês aí, ó. Sabendo que a solubilidade de um sal a 100 graus Celsius é 39 gramas por 100 gramas, ou seja, eu consigo dissolver 39 gramas de sal, desse sal aqui, com 100 gramas de água a essa temperatura. Então, isso aqui é o coeficiente de solubilidade dessa solução. Calcule a massa de água necessária para dissolver 780 gramas de sal. Então, se 39 gramas de sal, eu vou precisar de 100 gramas de água. E se for 780 gramas de sal, eu vou precisar de quanto de água? Como é que faz isso aí? Quem é que poderia me dizer? Só dá a dica como é que a gente resolve. Ninguém? Ó, 39 gramas de sal está para 100 gramas de água, ou seja, eu consigo dissolver 39 gramas de sal com 100 gramas de água. E se for 780 gramas de sal, eu vou precisar de quanto de água? Como é, Kaique, que resolve essa situação aí? Esse cálculozinho matemático, químico? Nada? Assim, Kiko, que eu falo a verdade, eu não entendi o conteúdo. Não Vou esperar a entendi. tia eu vou esperar a tia postar para me dar uma olhada, por causa que é assim. Esses conteúdos explicados assim em videoconferência, eu não vou mentir, eu não entendo muito. Eu preferia um método que tia usava, que estava usando ano passado. Tia postava o vídeo no YouTube e na videoconferência a gente só tirava as dúvidas. Eu acho muito melhor. Pois pode ser. Se a maioria preferir assim, a gente faz. Porque a gente não acompanha e também tem a questão da travação, aí É, verdade. trava numa fala importante, aí fica muito ruim da gente aprender. Certo, é verdade. Concordo plenamente. Mas vamos lá, né? Ó, para fazer isso aqui, gente, é só fazer uma regrinha de 3, ó. Eu estou dizendo que 39 gramas de soluto é dissolvido com 100 gramas de água, ó. Só que agora eu quero dissolver 780 gramas de soluto. Aí eu quero saber quanto de água eu vou precisar. Ó, lembrando que aqui é água. Então, a gente faz uma regrinha de 3. O valor da água abaixo do valor da água, o valor do soluto abaixo do valor do soluto. Eu não quero saber a massa da água, então aqui vai ser X, ó. E eu quero dissolver quanto de sal? 780 gramas. Então, ó, é só a regrinha de 3, matemática. 780 gramas. Feito isso aqui, ó, os meios pelos extremos. Certo? Clareou mais agora? Como é que resolve? Então, 39 está multiplicando o x, que vai ficar 39x. Então, 39x, que é igual a 780 vezes 100, né?
É só colocar o 78 e acrescentar os zeros, bem fácil quando essa multiplicação é assim. Acrescenta os 3 zeros e vai ficar 7.008, aliás, 78.000. E divide. X é igual a 78.000 dividido por 39, que vai dar 2.000 gramas. Então, para eu dissolver 780 gramas de soluto, eu vou precisar de 2.000 gramas de água, que era o que a questão estava pedindo. Então, regrinha de 3. Conteúdo de matemática, conteúdo de química, quando a gente estudou a estequiometria, né? pH2O. Certo? Outro exemplo aqui, que eu não vou resolver, vou só explicar. Depois eu mando o slide, vocês resolvem e enviam para mim. O coeficiente de solubilidade de um sal é 60 gramas por 100 gramas de água. Então, o que é que eu estou dizendo aqui, ó? Que eu consigo dissolver 60 gramas de sal em 100 gramas de água, certo? A uma temperatura de 80 graus Celsius. A questão quer saber o quê? O ponto de interrogação está aqui, ó. Qual a massa desse sal? Nessa temperatura para saturar 80 gramas de água. Então, faz a regrinha de 3. 60 gramas de sal está para 100 gramas de água. E 80 gramas de água está para X. Por quê? Porque agora eu quero saber o quê? O soluto. Então, soluto abaixo de soluto, água abaixo de água. Aí faz a regrinha de 3. Eu não vou responder, depois vocês respondem. Gente, o coeficiente de solubilidade, ele pode vir expresso em gráfico, em tabela, viu? Então, vou mostrar aqui em gráfico para vocês. No gráfico, aqui, ó, está representando a curva, certo? De solubilidade, esse traço aqui é a curva, ó. Aqui está representando o quê? A massa do soluto. E aqui está representando a temperatura, certo? Então, no coeficiente de solubilidade, a gente vai ter o quê? Vai ter a massa do soluto, vai ter a temperatura e vai ter a quantidade de solvente. Então, esse gráfico aqui está representando, ó, uma solução onde vai ter 100 gramas de água. A temperatura aqui, ó, até 40 graus. E as massas foi colocada aqui até 600 gramas, certo? Quanto mais vai aumentando a temperatura, mais vai aumentando o quê? O coeficiente de solubilidade, ó. Por exemplo, se eu quiser aqui uma temperatura de 35 graus, ó. Então, de 35 graus, eu vou ter mais ou menos esse ponto aqui, né, ó. E a massa vai ser o quê? 500 gramas. Então, quanto mais, lembrem-se disso, quanto maior a temperatura, maior vai ser o coeficiente de solubilidade, certo? Ó, um exemplo aqui, deixa eu só apagar isso aqui, que eu estava fazendo. Ó, um exemplo aqui desse gráfico. Aqui foi colocado o gráfico, as soluções A, B e C, certo? Um gráfico é um pouco mais complicado, mas dá certo também. Quer saber, né, ó, as soluções indicadas pelos pontos A, B e C podem ser classificadas quanto à saturação. Então, eu posso aqui só analisar a temperatura, a massa do soluto, aqui, ó, em 100 gramas de água, eu posso dizer se a solução ela é saturada, insaturada, se ela tem corpo de chão ou corpo de fundo, que é a mesma coisa, se ela é supersaturada, certo? Como é que vocês vão saber isso? Isso aqui, gente, indica o quê? Indica a curva, né? O coeficiente de solubilidade. Aqui é o limite, ó. O topo aqui é o limite, é o máximo de soluto, certo? Então, se a gente analisar aqui o ponto A, ó, nessa temperatura aqui, ele está acima da curva. Ó, a curva é aqui. Então, ele está acima da curva. Ó. O ponto A está acima da curva. O que é que isso significa? Se ele está acima da curva de solubilidade,
significa dizer que ele tem o quê? Muito soluto. Mais soluto do que o solvente ele consegue dissolver. Então, se ele tem mais soluto do que o solvente consegue dissolver, eu digo que isso aqui é o quê? Uma solução saturada, um corpo de fundo ou corpo de chão, ou então um precipitado, certo? Então, aqui é uma solução saturada com corpo de chão, com corpo de fundo, onde vai ficar soluto sem ser dissolvido, fica depositado no meu copo, digamos assim, onde eu estou preparando minha solução. Se eu analisar aqui, ó, o ponto B, a temperatura é o quê? 40 graus. Ele está exatamente na curva, ó. Então, ele está exatamente na curva de solubilidade. Isso significa o quê? Se ele está saturada, né? Ele está saturado. Se ele está exatamente na curva de solubilidade, essa solução ela é saturada. Se você analisar aqui, ó, o ponto C, ele está abaixo, ó, está abaixo da curva. Se está abaixo da curva, isso quer dizer que tem menos soluto do que o solvente consegue dissolver. Então, de que essa solução está o quê? Quando tem menos soluto? Insaturada. Insaturada. Então, a letra A, ela é saturada com corpo de chão, ou corpo de fundo, ou precipitado, pode aparecer um desses três, é a mesma coisa. A letra B, ela é saturada porque está exatamente, né, aqui na curva de solubilidade. O ponto C, ele é insaturado porque está abaixo da curva de solubilidade. Então, a resposta correta é a letra C, ok? Saturada com corpo de chão, saturada e insaturada. Aí vamos ver aqui. Observe a tabela de solubilidade, ó. Então, botei aqui o sal e as gramas. 36 gramas de sal, que é o soluto, certo? Em 100 gramas de água a 20 graus Celsius. O açúcar, 33 gramas de açúcar. Cloreto de potássio, 7,4, certo? Então, deixa eu só acender aqui, que está bem apagado, porque eu tirei um print, aí ficou muito apagado. Eu queria essa questão aqui. A questão diz, ó, classifique o tipo de solução se é saturada, insaturada ou supersaturada, que obteremos se adicionarmos essas massas de soluto a 100 gramas de água a temperatura de 20 graus Celsius. Então, aqui na tabela já diz que é a 100 gramas e a temperatura é 20 graus Celsius, certo? O coeficiente de solubilidade do sal é o quê? 36 gramas de água, aliás, 36 gramas de soluto por 100 gramas de água. Se eu colocar menos do que 36 gramas, a solução vai estar o quê? Vai estar insaturada. Se eu colocar exatamente 36 gramas de sal, ela vai estar o quê? Saturada. Se eu colocar mais, ela vai estar o quê? Vai estar insaturada, certo? Ou saturada com corpo de fundo, ok? Então, vamos analisar aqui, ó. Aqui é 36 gramas. E na questão, eu coloquei o quê? 50 gramas de sal. Então, se é 50 gramas de sal, é mais do que o que eu podia, né? Do que o que eu podia dissolver. Então, essa substância aqui, ela vai ficar com corpo de fundo no recipiente? Vai ficar um precipitado ou não? Vai. Vai. Então, nesse caso aqui, eu vou dizer o quê? Que ela é saturada com precipitado, ou eu posso dizer que ela é saturada com corpo de fundo, certo? Ou saturada com corpo de chão, ok? Ou então insaturada, aliás, supersaturada, como a questão vem trazendo aqui. Aí vamos para o açúcar. Ó. O açúcar, o coeficiente de solubilidade dele é 33 gramas. E eu coloquei exatamente 33 gramas. Então, nesse caso aqui, o açúcar vai estar o quê? A solução vai ser o quê? Saturada, insaturada ou supersaturada? Quando Saturada. Pronto. Então, quando é igual ao coeficiente de solubilidade, é saturada. Já o cloreto de potássio, ó, eu posso colocar 7,4, mas eu só botei 5 gramas. Vai ser o quê? Coloquei menos do que o que eu devia aqui. Quando a gente coloca menos, vai ser
insaturada. Ok? Então, assim, é muita informação. Realmente, a gente não estando na sala de aula, né, para estar tirando as dúvidas, fica mais complicado. Vamos para um quiz bem simplesinho aqui, bem rapidinho, para vocês irem me respondendo. Ó, são exemplos de soluções. Toda mistura homogênea, toda mistura heterogênea, colóides, suspensões. Então, soluções são o quê? Primeiro slide que nós vimos. Toda mistura homogênea, toda mistura heterogênea, colóides ou suspensões. Letra B? Toda mistura heterogênea. Vamos lá. Soluções, gente, não esqueçam disso. Ó. Soluções é toda mistura homogênea. Então, quando vocês verem falar em soluções, então, solução é toda mistura homogênea, viu? Onde eu tenho o soluto e o solvente. Quais são os componentes de uma solução? Então, você já sabe que solução é toda mistura homogênea. Quais são os componentes de uma solução? Soluto mais dispersante, soluto mais disperso, soluto mais solvente, disperso mais dispersante. Soluto mais solvente. Soluto mais solvente. Muito bem, letra C. Na mistura de água e sal, quem é o soluto? Sal. Sal. Então, soluto é o que vai ser dissolvido. Uma solução que contém uma quantidade de soluto igual à solubilidade a uma dada temperatura é chamada de, então, igual ao coeficiente de solubilidade. Ela é chamada Saturada. de saturada. Uma solução que contém uma quantidade de soluto inferior à solubilidade a uma dada temperatura é chamada de Insaturada. insaturada. Aqui é no gráfico, né? Como eu já mostrei para vocês, ó. Pode ser que tenha gráfico que venha mais de uma curva. Quando o gráfico vier mais de uma curva, é porque está representando mais de uma solução. Por exemplo, aqui pode ser a curva da solução A, e eu posso fazer uma curva aqui da solução B, certo? Então, pode ser que tenha gráfico que venha mais de uma curva. Quando vier mais de uma curva, é representando mais de uma solução, ok? Quanto maior, gente, quanto maior for a temperatura, maior será o coeficiente de solubilidade. Mas vamos comparar aqui A e B, ó. Se aqui, ó, a 20 graus Celsius, 20 graus Celsius, ó, a curva do B está bem aqui, certo? Então, nesse caso aqui, a massa do soluto vai ser o quê? 30 gramas. 30 gramas de soluto por 100 gramas de água em uma temperatura de 20 graus Celsius. Se eu colocar a 20 graus Celsius, ó, a mesma temperatura, para o B, ó, então, aqui, a massa dele já vai ser diferente da substância B, tá vendo, ó? Então, é só para mostrar para vocês que o gráfico pode vir com 2 curvas, 3 curvas. Quando isso acontecer, é porque é mais de uma solução que está sendo representada no gráfico, viu? Aqui, nessa substância A, ó, está dizendo o quê nessa substância A? Que a temperatura menor consegue dissolver menos soluto, certo? Menos soluto do que aqui, comparando com a substância B, ó. A substância B, ó, 20 graus Celsius consegue dissolver o quê? 60 gramas de soluto. Já na substância A, 20 graus Celsius, a temperatura, é dissolvido só 30 gramas de soluto, com 100 gramas de água, certo? Então, a substância B, ela precisa o quê? Ela precisa absorver, aliás, ela precisa liberar, né, mais calor. Então, ela precisa liberar mais calor, porque a temperatura bem mais baixa, ó, consegue dissolver mais soluto. Então, eu posso dizer que essa substância B aqui, ela é exotérmica.
Já a substância A, eu posso dizer que ela é endotérmica, certo? Porque ela precisa absorver mais calor para que ela aconteça. Então, endo, quando absorve, e exo, quando libera calor. Aqui é só outro gráfico também, ó, mostrando aqui a curva, né? Não é nenhuma curva, mas aqui é mostrando o limite aqui do coeficiente de solubilidade, as temperaturas e as massas, viu? Isso aí nós já vimos. Então, assim, gente, o início do conteúdo de vocês, o capítulo 1, esse aí, esse conteúdo, ele é bem extenso, ele é bem grande mesmo, tem bastante cálculos,